Olá, amigos, estamos iniciando o nosso programa Esclarecimentos Oportunos. Nosso programa é uma realização da Sociedade Espírita Francisco de Assis, Casa Espírita sediada na cidade de São Paulo. Nosso amigo Filipelli, Milton Filipelli, conosco mais uma vez. Tudo bem, meu amigo Milton? Com muita alegria aqui ao seu lado para mais um programa Esclarecimentos Oportunos. Desejar aos nossos ouvintes e espectadores que os bons espíritos nos ajudem sempre. Meu amigo Milton. Sim, senhor. Nós recebemos um e-mail que diz o seguinte: vocês poderiam falar algo sobre a melancolia estudada por Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Bem-aventurados os aflitos? Podemos sim, devemos falar sobre essa matéria porque ela está na pauta aí dos acontecimentos do homem nos dias de hoje, claro que revestida de uma outra terminologia, mas cujo significado e pesar são os mesmos do passado. De forma que é uma boa lembrança, Jesus tratou dessa matéria e então nós temos também que ajudá-lo a discorrer sobre o assunto do ponto de vista do conceito e também da própria terapia. Que importante, né? Terapia. Então, vou começar, Coelho, dizendo o seguinte: essa palavra melancolia, que aparece no Evangelho segundo o Espiritismo, poderia ser traduzida hoje pela palavra depressão. Depressão. O italiano falava da melancolia, né? Então, e a melancolia também vem junto, porque é um estado de tristeza profunda. Estado de tristeza profunda. Quando ela é natural, entra e passa rapidamente, digamos, mas se demora algumas semanas e esse estado vai levando a pessoa para baixa qualidade, baixa condição, então ela se instala e de uma forma a causar um grande mal, um grande mal. É muito difícil e doído até falar da gente assistir uma pessoa sobre a influência da depressão, porque é quando a pessoa está perdendo o prazer pela vida. Ela se acrisola, ela se encolhe, ela não sente vontade de relacionar-se com os outros. Só quem já passou por isso em casa e teve a oportunidade de acompanhar um familiar nessa situação sabe do que eu estou dizendo. Então é muito doído mesmo e Jesus previu isto dada a qualidade de vida das pessoas, os pensamentos, as companhias espirituais, companhias também materiais. Tudo isso tem que ser examinado aqui pelo nosso programa para ele fazer jus a esse nome, Esclarecimentos Oportunos. No Evangelho segundo o Espiritismo, há como nós mencionamos, Kardec estudou esse tema. E diz assim, Milton, como disse aqui, capítulo Bem-aventurados os aflitos, no seu item 25, a melancolia. Sabeis por que uma vaga tristeza se apodera por vezes dos vossos corações e vos faz achar a vida tão amarga? É o vosso espírito que aspira à felicidade e à liberdade e que, preso ao corpo que lhe serve de prisão, se extenua em vãos esforços para dele sair. Complicado isso, né, Milton? Sim. O espírito quer ter liberdade do corpo, mas vendo que são inúteis, cai no desencorajamento e o corpo, suportando sua influência, a languidez, o abatimento e uma espécie de apatia se apodera de vós e vos achais infelizes. Esse é um François, né? Espírito François de Geneve. Isso, ele conseguiu descrever exatamente o que se passa com a pessoa que sofre da chamada depressão. Porque tudo começa no emocional e depois atinge o corpo físico. A ansiedade, por exemplo, começa assim. A ansiedade é uma expectativa
sobre o que há de vir. A coisa não aconteceu ainda, mas ainda a pessoa já está lá na frente. Como ela dispara essa expectativa nervosa, ela entra no processo ansioso, ela é conduzida para essa situação aqui. Até o ponto em que existe, agora o Espírito está falando, que o corpo vai sofrer, o François está falando que o corpo vai sofrer desse processo, porque há um retesamento de toda a musculatura esquelética. Nervos e músculos, eles ficam estirados, retesados. É o que, e o corpo físico sofre naturalmente. Ele sofre porque começa a sentir dores, porque quando os músculos e os nervos se estiram todos, então há um comprimento dos órgãos internos e a pessoa começa a sentir dor, e aí ela pensa que ela está doente, aí abate mais ainda, ela entra na languidez falada pelo Espírito aí. Mas Milton, aí a pessoa, o Espírito encarnado entra nessa condição. Pela condição que ele está, pelos seus pensamentos, porque os pensamentos são negativos nesse estado. Normalmente, com toda certeza. Os pensamentos não são dos melhores, né? Quero retornar para minha pátria original, que é o mundo dos espíritos, que tenho mais liberdade, enfim. Aquelas coisas todas que a maioria dos nossos amigos já conhece. Não acabam sendo influenciado por espírito sem esclarecimento? Depois sim, mas veja como é que começa. Por exemplo, a morte de uma pessoa amada na família. Esse assunto causa uma comoção. Leva esse processo que eu falei anteriormente até chegar nesse estado melancólico que o Kardec tocou no assunto aí. Quando chega nesse ponto, a pessoa já baixou toda a imunologia física e espiritual. É onde os espíritos, pela lei da sintonia, acabam... Abre a guarda. E abre mesmo. Então, morte de um parente amado, separação, rompimento de um casamento, assim, trazendo certa dose de comoção, a perda da situação social, perda do dinheiro, violenta do dinheiro, e assim por diante. A gente já pode ir alinhando o quanto quiser. Então vai baixando a imunologia espiritual e física e a doença toma conta. Doença toma conta. Se perguntarem assim, alguém pode morrer por melancolia? Com toda certeza. A depressão leva o indivíduo também para a morte. Leva para a morte. Até alguns anos atrás, a ciência, o médico, ele não saberia identificar esse assunto por depressão. Os médicos não tinham conhecimento a respeito disso. Só de anos para cá é que foi sendo examinado e sendo estudado melhor. Hoje existem associações internacionais, nacionais e internacionais, mas até alguns anos atrás não. Quantas pessoas sofreram de melancolia, morreram de melancolia sem saberem que estavam... Não se deram conta da causa do desencarne. Então, está certíssimo, existe o Espiritismo, é uma doutrina de consequência terapêutica. O Espiritismo não só sabe explicar, o Kardec vai dar uma informação ali nesse capítulo. Eu gostaria tanto que os nossos ouvintes e espectadores lessem com particular atenção, porque vocês vão perceber que Kardec vai falar sobre a origem, a natureza. Mais à frente aqui, inclusive tem... Porque ele vai envolver todos os aflitos aí, porque o capítulo é esse daí. Mas aqui ele diz assim: crede-me, resiste com energias a essas impressões que enfraquecem vossa vontade. Essas aspirações para uma vida melhor são inatas no espírito de todos os homens, mas não os procureis neste mundo. E atualmente, quando Deus vos envia seus espíritos para vos instruírem, sempre a felicidade que vos reserva, esperar pacientemente o anjo da libertação, que deve vos ajudar a romper os laços que mantêm vosso espírito cativo. É isso aí. Interessante, então, né? Porque perde esse assunto da vontade,
ele perde o prazer pela vida. O indivíduo perde, a vida não tem significado, ela se entrega, aí os espíritos desencarnados, sofredores, de igual pensamento, ligados em sintonia com quem sofre dessa enfermidade, eles envolvem cada vez mais, aí que a pessoa fica mais sem força ainda. Por isso que precisa ajudar. E olha, irmãos, ouvintes, nós temos que entender quando uma pessoa está nessa situação, ficar do seu lado, estimulá-la, na sua vontade, para que ela consiga resistir com suas próprias forças e também se movimentar em favor da solução. Não pode achar que isso é bobagem, né, meu? Tem gente que acha que isso é bobagem, né? Isso, olha, é bom você tocar nesse assunto, porque quando a gente vê uma pessoa assim, a primeira coisa que vem no pensamento é de que a pessoa está fazendo fita, ou está, tem outro termo aí que não fazendo tipo, né? Que não é nada disso, a pessoa está doente mesmo, ela está enferma. Hoje a medicina procura, tem a farmacologia para tentar ajudar, porque combater o mal, porque mexe com as células nervosas do cérebro, e serotonina, então é preciso fortificá-las para que o ser encarnado possa resistir e sair dessa situação. Sozinho a pessoa sente muita dificuldade em sair. A grande maioria tem dificuldade de sair disso sozinho. Nós temos recebido muitos e-mails com pessoas relatando esse tipo de problema e pensando nisso nós temos alguns programas, o programa Transição, por exemplo, nós temos lá mais de um programa que fala da depressão. Sim, então é preciso assistir. Os nossos irmãos que estão fazendo ali a explicação são pessoas habilitadas, né? Agora, interessante é o problema, né? As pessoas enfrentam, tem os médicos e tal. E a casa espírita, Milton? O que a casa espírita pode ajudar nesse sentido? Pode ajudar de maneira orientativa, porque precisa explicar como é que funciona mecanicamente isso do ponto de vista espírita, e pode sugerir a terapia que o centro tem. Normalmente as palestras doutrinárias esclarecedoras são ótimo reforço para isso. O tratamento através da água modificada ou fluidificada também é importante. A terapia do passe, ela é importante quando o centro é muito bem assistido, e fora isso, o nome da pessoa vai ser encaminhado para uma reunião própria, onde ali vamos ter a conversa com os espíritos que estão acompanhando. É a proposta doutrinária do espiritismo. Eu gosto sempre de lembrar sobre o tratamento da casa espírita, mas a pessoa fala, poxa, mas tem que ir lá na casa espírita 8 semanas para tratar e tal. Às vezes dá um pouco de trabalho, mas quanto tempo a gente levou para chegar naquele estado? Né? As pessoas não têm consciência de quanto tempo leva para chegar naquele estado. E uma outra questão importante, que o Milton mencionou, acho eu, o passe ajuda, a água ajuda, um monte de coisa ajuda, mas sobretudo a palestra. E não é a palestra, e a palestra? Nós temos que prestar atenção na palestra e ver na palestra refletir sobre o que aquelas palavras vão nos auxiliar na nossa transformação, no entendimento, sobretudo, desse momento que a gente atravessa. Por que eu estou passando por esse momento? Então, nós temos que entender, os espíritos ajudam, o passe ajuda, a água ajuda, mas a transformação é nossa. Essa palavra, por que eu estou passando isso, é a pedra de toque de todo o processo. Porque, simplesmente respondendo a essa questão, nós estaremos remontando as causas. E é isso que importa. Aliás, os psicólogos, o que eles fazem é um trabalho para diagnosticar, legando o que a pessoa está passando, as origens, as causas. E é aí que reside a ponta de solução. Queria lembrar que não adianta só ir no centro espírita. É preciso conciliar o tratamento espírita com o tratamento clínico. Por vezes do psicólogo até alguns casos psiquiátricos, né? Com Psiquiatra, remédios. Psicanalista, são as 3 áreas que podem ajudar muito, porque reforça desde o corpo físico até a forma como a pessoa pensa, não é?
e tudo mais. Então isso, olha, tratamento espírita unindo ao tratamento clínico. Nós jamais, na nossa casa e nas casas que o Milton participa, nós jamais recomendamos que quem quer que seja abandone os medicamentos. Ao contrário. Nós não somos da área médica, então a nossa terapia é diferente que a terapia realizada pelos psicólogos, pelos psiquiatras. Então cada um cuida da sua parte. Nós tentamos ajudar nessa parte espiritual e de esclarecimento. Se isso ajudar em todo o processo, para nós já é uma alegria, né, Milton? Sem dúvida nenhuma. Jesus sabia que esse assunto ligado com a tristeza estava na razão direta do conteúdo de vida da pessoa, como era a sua forma de viver, porque ele não precisava falar muito com ele, né? Ele tem uma capacitação interessante de ir fundo na questão do o que a pessoa está pensando, como é que ela vive. E ele ia usando os recursos da motivação individual. E com a motivação individual, é a pessoa que vai dar o passo para a sua cura. Então, se transforma num processo de autocura, E é isso que nós temos que fazer, porque ninguém cura ninguém. É o doente que, usando dos recursos da vontade, do pensamento e da inteligência, busca a solução para os males que está sofrendo. Eu lembro sempre de uma questão, Milton, que está na Revista Espírita de julho, se não me falha a memória, de 1865, que trata da cura moral dos encarnados. Eu gosto de lembrar sempre que a gente tem que ter consciência que os nossos problemas decorrem de problemas, a origem é moral, sim, sempre. Então, enquanto a gente não se conscientizar que a origem dos nossos problemas vem de problemas de ordem moral, não é que a gente tem algumas coisas que tem que transformar durante a nossa encarnação. E a gente às vezes esquece disso, né? Dessa necessidade que nós temos de melhorar, a oportunidade que a encarnação nos dá de melhorar. Então, para aqueles que gostam de ler e estudar a doutrina espírita, procurem na Revista Espírita de 1865, se não me falha a memória, é julho, ou é junho ou é julho, o artigo que trata da cura moral dos encarnados. Quem quiser baixar a revista, no nosso site kardec.tv, entre lá em livros e tem a coleção completa da Revista Espírita para ser baixada. E isso, inclusive, a revista espírita, para aquelas pessoas que querem estudar a doutrina espírita, é excelente, né, meu? Com toda certeza. Tem um conteúdo maravilhoso. Quem gosta de história vai ter história, quem gosta de conteúdo doutrinário tem conteúdo doutrinário. Análise crítica de diversas situações, depoimentos, né? Realmente é um manancial de informações e orientação. Lembrar que todo o trabalho que a psicologia, a psicanálise e a psiquiatria fazem para retirar a pessoa desta situação, tem que ver que existe um lado de ordem espiritual. O lado de ordem espiritual também é um fator de importância capital para a gente encaminhar a solução para quem esteja passando por essa dificuldade. Meu amigo Milton Felipe, nós estamos chegando ao final de mais um programa Esclarecimentos Oportunos. Eu acho que esse tema é muito importante para pessoas que estejam passando por esse problema e de alguma forma, que elas possam buscar o auxílio, além dos tratamentos médicos ou psicológicos que estejam enfrentando ou passando, que elas possam buscar na casa espírita mais um apoio, né, Milton? Com certeza. Para nortear e para ajudar a sair dessa situação. E a gente lembra sempre que isso depende sempre de um dos atributos do espírito, que é a vontade, né? É o fator preponderante. Tá? Então, ansiedade, tensão, depressão, síndromes, traumas e fobias arrolados aí nesse capítulo lembrado pelo Coelho e lido aí sobre a frase de Kardec, inclusive na verdade é do espírito, né, François de Geneve.
Então, a ele muito gratos pela oportunidade, a lembrança de introduzir o tema e lembrar os companheiros espíritas que nós podemos realizar muito para ajudar as pessoas que sofrem desse mal. Pela generosidade da sua atenção, queremos simplesmente dizer muito obrigado e que os bons espíritos nos ajudem sempre. Nós queremos lembrar mais uma vez que as palestras da nossa Casa Espírita são transmitidas ao vivo pela internet através do site tvfraternidade.com.br, todas as sextas-feiras a partir das 19h30. É só clicar lá, vai para o live stream, você se cadastra, é rapidinho, não tem custo nenhum e a palestra, você poderá assistir a palestra todas as semanas. E poderá ver assistir a todas as palestras anteriores no nosso site kardec.tv, procura lá em vídeos e palestras. A você o nosso abraço e esperamos encontrá-lo em nosso próximo programa. Até lá!